Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Em reverência vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós oramos e te pedimos, ó Deus, aplique a tua palavra em nosso coração, que possamos ser admoestados, que possamos aprender mais sobre ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que possamos diminuir e que a tua graça, a tua glória possa prevalecer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós somos cristãos que acreditam em Cristo, milhões e milhões de pessoas hoje. É muita gente. E quando eu observo as estatísticas, e glória a Deus por isso, cada vez tem mais pessoas aceitando a Jesus. E isso é uma bênção. Muitas pessoas que acreditam que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas eu comecei a pensar e fazer um contrassenso na minha mente, e eu faço uma pergunta para você. Eu já fiz essa pergunta no ano passado. No aspecto social, o nosso país, ele está melhorando ou ele está piorando? Bom, cada um tem a sua resposta aí, né? Mas em linhas gerais, se eu pegar, por exemplo, a estatística aqui e ver sobre violência, eu ver sobre o índice de morte, divórcio e tudo mais, eu posso dizer para você que a estatística está piorando, está cada vez pior. Então, amados, se somos milhões de pessoas que se dizem cristãos, e cristão, na verdade, ele foi usado na Bíblia como uma chacota, para zoar mesmo, para menosprezar aqueles que seguiam a Jesus. Olha lá os cristãos. Então, uma característica do cristão, o que é? Ele é um imitador de Cristo. Ou seja, um cristão, ele que é cristão de verdade, ele tem que ser mais parecido com quem? Com Cristo Jesus. Então, será que nós somos mais parecidos com Cristo Jesus? Será que, como nós somos milhões e milhões e milhões, será que não era para a sociedade estar melhor? Será que o índice de violência não era para estar melhor? Será que não era para ter melhorado alguma coisa? Então eu pergunto para você, por que não está melhorando? E assim, em primeiro lugar, eu pensando na minha mente, talvez essa galera que se diz cristão realmente não se converteu. Coloca o título lá de cristão, mas não se converteu realmente. Isso é uma hipótese. Uma outra hipótese também é que essa galera realmente ela crê, ela aceitou Jesus no seu coração, só que ela simplesmente por algum motivo não está vivendo de acordo com o que a palavra de Deus diz. E quando a palavra de Deus, como nós lemos aqui, diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, está dizendo que a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo, meu irmão, é minha e é tua. É a nossa responsabilidade. Porque Jesus no Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, e o que fala nas bem-aventuranças ali? Falou sobre os pobres de espírito, que nós temos que ser. Falou que os que choram, mas choram aos pés de Cristo Jesus, colocam suas frustrações diante de Deus. Nós falamos aquele que tem fome e sede de justiça. Explicamos aqui que fome e sede de justiça não é necessariamente em relação à justiça social, mas à justiça de Deus. E também nós falamos aqui sobre bem-aventurado também quem? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, os pacificadores e também os perseguidos por causa da justiça. Tudo isso nós falamos aqui. E não necessariamente na teologia as coisas acontecem
em linhas gerais, de fato, numa sequência. Nós estudamos as matérias, por exemplo, hamartiologia, doutrina do pecado, tudo que a Bíblia fala sobre o pecado, pneumatologia, tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E quando você lê Paulo, você vê que não necessariamente ele coloca as coisas em ordem. Ora ele está falando sobre hamartiologia, ora ele está falando sobre escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, que é o final dos tempos. Ora ele está falando sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então aparentemente está misturado ali. É o estudo que nós fazemos. Então, mas não por isso, nós também nós não podemos deixar de pensar que existe uma ordem nos fatos. Então, depois das bem-aventuranças, depois de um monte de consequência e condições, algumas condições de algumas coisas que nós precisamos fazer, algumas atitudes que nós precisamos tomar, como se fosse uma metanoia na nossa mente, uma mudança de pensamento, aonde o próprio Jesus, mais à frente no Sermão do Monte, também vai dizer que o mundo diz para você odiar o seu inimigo, mas ele fala, você ama o seu inimigo. Esse contrassenso, essa metanoia que acontece em nossa mente, tudo isso é para que nós levamos realmente um choque de realidade. E o primeiro choque aqui que eu quero comentar com vocês é que nós somos responsáveis para a sociedade estar do jeito que ela está. Porque a palavra de Deus, eu falo isso com essa base, nós somos a luz para o mundo, nós somos o sal para essa terra. Então nós precisamos nos posicionar para que haja mudança em nossa sociedade, começando aqui, claro, pela nossa cidade. Então, amados, não podemos ignorar os fatos. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ser bem-aventurados em tudo, para que possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Interessante que aqui, o primeiro lugar aqui, eu quero compartilhar com você sobre o propósito do sal. Você pode ver que o sal aqui, ele veio depois das bem-aventuranças, mas antes de luz. Então, antes de ser luz, Jesus diz, seja sal para essa terra. Mas para isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual que é o propósito do sal. Nós lemos aqui, vocês são, no versículo 13, o sal da terra. Então, diretamente está dizendo, meu irmão, que você, nós somos o sal. E qual que é o propósito do sal? E, amado, geralmente quando a gente pensa no sal, no nosso contexto, na atualidade, a gente pensa também, e também tem essa relação de dar sabor, de poder dosar ali a quantidade certa de sal, para que tenha um sabor. Imagina comer um arroz e um feijão sem sal, realmente fica sem graça, fica sem sal. Mas eu quero levar você a pensar numa outra linha, sobre a questão de conservar. Então nós sabemos que naquela época não tinha a mesma tecnologia de refrigeração que nós temos hoje. Não tinha a geladeira ali que você poderia colocar o seu alimento. Não tinha o freezer que você poderia congelar uma carne. E como que eles faziam naquela época? Eles usavam o sal para conservar. E é nesse sentido aqui, em primeiro lugar, a primeira mensagem que eu entendo que Jesus quis dizer, dizendo, vocês são o sal da terra, uma responsabilidade de conservar. Mas conservar o quê? O que nós podemos conservar? E na palavra de Deus, aqui eu vejo, em Gênesis 18, do 23 ao 33, narra uma história que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ali Abraão, ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, porque Deus levantaria contra aquela cidade por causa da iniquidade, por causa do pecado, ele ia destruir aquela cidade. E ali havia Ló, e Abraão começou a interceder por Ló. E o engraçado é que ele, ao orar a Deus, ao interceder ali pela cidade de Sodoma e Gomorra, ele fala assim, Deus, se tiver 50 justos ali, o Senhor salva essas cidades? Aí ele falou, eu salvo. Aí ele não foi muito bom negociador, né? Tinha que começar por menos, porque ele foi diminuindo. E se tiver 45, eu salvo. E se tiver 40, 30, 20, se tiver 10, eu salvo. Mas irmãos bem sabem o final da história. Deus, ele deu a oportunidade, e a gente sempre tem uma oportunidade de poder resgatar, de poder voltar.
de poder deixar os nossos pecados e seguir a Deus. Mas eles não deixaram. Não havia essa quantidade de justos naquela cidade. O que aconteceu depois? Ela foi devastada, foi fogo. Ela foi ali derrubada, aquela cidade. É claro que a família de Ló ali, ela foi tirada dali. Depois ele aprontou mais coisas, mas Deus, ele foi misericordioso ali. Existe também Nínive. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Jonas, os irmãos sabem, Jonas capítulo 3, no versículo 5 em diante, vai dizer ali que ele tinha que ir para Nínive para poder falar sobre o amor de Deus, para que eles se arrependessem. Ele foi para outro lado, depois aconteceu algo, ele voltou para a cidade. O que ele fez? Avisou. Foi até uma forma meio dura de falar, né? Ele não colocou pontos, parecia que ele não queria falar aquilo, olha só. Mas ele foi e falou. E o que aconteceu com aquele povo de Nínive? Eles se arrependeram. O rei, todo mundo colocou saco, né? Pano de saco, que significava arrependimento. E eles ali se ajoelhavam e se renderam. E Deus, ele poupou a cidade de Nínive. O que eu estou querendo dizer com Sodoma e Gomorra e também com Nínive? Amados, nós podemos fazer a diferença. Precisa de mais justos, precisa de mais pessoas que aceitaram a Jesus realmente, pessoas que se posicionam. E aqui cidades, elas foram ali poupadas. E nós precisamos também, amados, fazer a nossa parte, porque nós somos sal para essa terra, e a nossa responsabilidade é a gente conservar o que, meus irmãos? Conservar os valores cristãos. Quantas investidas do diabo há sobre as famílias, quanta investida do diabo há sobre tantas questões. Esses dias eu comecei um seriado, não fui até o fim, eu fiquei decepcionado, na verdade, no meio do seriado, Mentes Brilhantes. E nesse seriado ele começa assim, muito bacana, com um doutor, e esse doutor, ele é neuro, né? Tem os neuros lá, tudo, e ele começa a desvendar, ele é muito humano, porque ele vai no cerne ali da questão, ele busca ali, começa com uma mulher, que ela fez uma operação no cérebro, mas ela não reconhecia os filhos. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa a ver, que tinha afetado a visão dela, ela estava vendo diferente os filhos. Então depois de muito tempo, ele tampou os olhos dela, e com os olhos tampados de costa, ela conseguiu identificar que eram os filhos dele, e o córtex começou a identificar os filhos, e logo depois, com o tempo e com um óculos de grau, ela conseguiu identificar os filhos, porque ela estava rejeitando eles, e por aí vai. Só que aí, amados, a gente criou um carisma pelo personagem, porque ele ajudava pessoas de rua, que estavam vendo dragão, e um monte de coisa acontecendo, ele levava para o hospital, cuidava das pessoas, e de repente, ele começou um relacionamento com outro neuro, que era o cirurgião, depois de todo mundo ter um carisma com ele, entende? Então, eu observei que todos os casais héteros que tinha ali, todos eles tinham problema, divórcio, o marido não representava em casa, a mulher não representava em casa, um monte de problema. Agora todos os casais homossexuais que tinha, estava tudo ok. Você entende como está enrustido as questões? Só que a Bíblia é muito clara, e é claro que, abrindo um parênteses aqui, né, um parênteses, nós precisamos amar o pecador, mas odiar o pecado. Então quando a gente fala de ser sal para essa terra, é no sentido de conservar, é conservar o que a palavra de Deus diz. Como você está entendendo o que eu estou falando? É conservar os valores cristãos, porque é só dessa forma que a nossa sociedade vai sentir alguma diferença, que é minha e a sua responsabilidade. Eu faço uma pergunta: será que estamos deixando os valores cristãos de lado? Ou será que nós temos batalhado pelos valores cristãos, uma vez que é minha e sua responsabilidade conservar como sal para essa terra? Então, amados, muitas vezes as pessoas, elas não gostam de ouvir a verdade. A maioria das vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Elas esperam que simplesmente a gente concorde com tudo que elas estão falando. A sociedade espera que a gente concorde com tudo que a sociedade está falando.
Mas em nome de Jesus eu quero profetizar nesta casa, nesta noite, pessoas, em nome de Jesus, com valores cristãos. Pessoas que quando vê que a palavra de Deus está sendo distorcida, que as verdades do Evangelho estão sendo distorcido, que lute por aquilo, que lute pelos valores cristãos, porque a sociedade ela vai de mal a pior mesmo, mas precisamos em nome de Jesus, é claro, e a próxima parte que eu vou falar aqui, nós precisamos dizer não, quando está errado, não podemos aceitar qualquer coisa. Então ser sal da terra, meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus espera de mim e de você. Nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de interceder, não concordar, mas interceder. A palavra de Deus em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2 diz: antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. É minha responsabilidade, é tua responsabilidade interceder. Não interceder porque está fazendo coisa errada, mas interceder pelos valores cristãos, para que as pessoas se arrependam, para que aceitem a Jesus e que apliquem as verdades do Evangelho, porque é só o Evangelho que pode mudar a nossa sociedade. Amados, uma outra parte aqui importante em relação ao sal é que não adianta a gente exagerar na quantidade de sal. Eu me lembro uma vez que eu exagerei ali, coloquei muito sal e eu perdi totalmente a sopa. Eu fui virar um pouquinho e foi um monte. Nossa, eu tentei pegar aquela sopa, tentei fazer de uma outra forma, mas não deu, gente. Não deu, não teve como. Então, gente, cuidado, nós precisamos ter cuidado com o exagero. Então, se você tentar conservar algo, mas se você colocar a quantidade errada de sal, você colocar sal a mais, o que vai acontecer? Não adianta, vai salgar e você não vai conseguir manter aquele alimento, porque ele está muito salgado. E se você colocar pouco, o que vai acontecer? Ele vai estragar, porque o que não é conservado, estraga, que é o que está acontecendo em nossa sociedade. Então, amados, nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amados, muitas vezes, quando nós fazemos a coisa certa, da maneira errada, a coisa certa no momento errado, a coisa certa, mas com a pessoa errada, nós corremos o risco de exagerar essa quantidade de sal e colocar tudo por água abaixo, a responsabilidade que Deus deixou comigo e com você. Então, muitas pessoas acabam sendo inconvenientes. Então, ao invés de dar o tom do que deveria ser, já vem com a música toda pronta e quer enfiar ela goela abaixo. Mas também não é assim. Nós precisamos sim manter os valores, precisamos ser firmes, mas da maneira correta. E como disse aqui, sejam sábios no modo de agir. Existe a maneira certa, existe a forma certa. Então peça a Deus para que você não exagere no sal. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Isso também vale para o salzinho mesmo lá de casa. Amém? Porque faz mal para a saúde, muito sal. Amém? Em umas linhas gerais, irmãos, eu vejo que acaba faltando nas pessoas que acabam exagerando a maturidade. E a Bíblia muito fala sobre maturidade. Então, ao invés de ser sal para a terra, ao invés de dar o sabor também, porque sem sal não tem sabor, o que as pessoas fazem? Ao invés de atrair pessoas, sendo sal da terra, o que faz? Empurra para fora as pessoas, dizendo: eu sou sal da terra, então eu vou lá, pá! Joga um sal grosso bem na cabeça. O que faz? Espanta a pessoa para fora. Então isso é sal da terra,
terra, meus irmãos, não. Então precisamos ser sábios, precisamos buscar maturidade. Então, ao invés de atrair pessoas para Cristo, você acaba criando algum tipo de resistência, como se fosse uma resistência. E eu não vejo Jesus dessa forma. Eu posso provar isso dizendo que Jesus, ele é sempre rodeado de crianças. E crianças parece que tem um imã ali, né? E que vai perseguindo as pessoas que são legais, as pessoas que estão ali. Então Jesus era uma pessoa legal, era uma pessoa ali que ela tinha um carisma, que as crianças estavam perto delas. Porque se a pessoa ela é rabugenta, se a pessoa não conversa, se a pessoa não responde direito, se a pessoa fica trucando lá toda hora as pessoas, você acha que a criança vai querer ficar perto? Não, ela vai querer distância. E eu não vejo um Jesus assim. Então o nosso desafio, amados, aqui é o equilíbrio. Então, para você acertar aí na dosagem de sal, tem que ter o equilíbrio. Muito sal é um problema, pouco sal é um problema. Então peça sabedoria para que você possa, na medida certa, ser sal para essa terra. Amém? Em nome de Jesus. E Jesus aqui, na sequência, aqui ele diz que vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Depois diz, para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Amados, nós sabemos que ser sal para a terra é o meu comprometimento e é o seu, é o nosso papel. Nós precisamos fazer isso. Mas quando Jesus está dizendo que nós somos sal, e logo depois ele diz que o sal ele pode se tornar insípido, está querendo dizer aqui, ele está dizendo, na verdade, que de alguma maneira a gente pode perder a mão disso. Eu não estou querendo dizer em relação à salvação, mas eu estou questionando se realmente nós somos salvos. Porque quando nós somos salvos, há diferença, há mudança aonde nós estamos. Então, aonde nós estamos, de forma automaticamente, há diferença, há mudança. Porque nós somos sal para essa terra. Mas, no decorrer dos dias, a nossa caminhada cristã, será que muitas vezes não nos tornamos insípidos? Será que não salgamos mais? Ou será que estamos com pouco sal? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amados, essa advertência aqui me traz um temor no coração. Eu não sei você, mas traz um temor. Porque quando eu olho para a sociedade, eu vejo de mal a pior. E a minha responsabilidade é ser sal. E quando eu falo de ser sal, não generalize. Quando eu falo sociedade, imagine você na sua escola, você no seu trabalho, você na sua igreja. Meus irmãos, precisamos fazer a diferença. Precisamos salgar na medida certa todos em nossa volta. A palavra de Deus em Apocalipse 3, 7, amém? Quando eu falo Apocalipse, os irmãos até dão uma piscada aqui. Quando a carta é escrita à igreja de Filadélfia, fica muito claro, aonde diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, ele falando da igreja. Eis que posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. No versículo 9 continua dizendo: eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham até vocês, prostrem aos teus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra
da minha perseverança. Por isso também eu guardarei a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. E no versículo 11, preste atenção: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Antes de seguir aqui, venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Amados, será que o teu sal tem sido tomado? Será que você está salgando? Mediante essa palavra, eu posso dizer que nós precisamos conservar a palavra de Deus. Senão esse sal, e você é considerado o quê? Aquele que pode ser jogado fora e pisado pelos homens. E depois continua dizendo: ao vencedor, aquele que fizer isso, aquele que não perder o sal, a coroa, farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, com base nesse texto e em outros textos, na caminhada cristã, você podem tirar esse sal de você. E eu pergunto para você, o quanto você tem salgado a sociedade? Nós precisamos, em nome de Jesus, na medida certa, é claro, nós precisamos fazer a diferença na sociedade. E isso começa de mim e começa de você. Em 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2 diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, a qual receberam e no qual continuam firmes. Paulo dizendo aos coríntios: por meio dele vocês são salvos, que é pelo evangelho. Todavia, se retiverem a palavra, assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Amados, se nós não cremos em vão, se guardamos a palavra do nosso coração, precisamos salgar o nosso próximo. Precisamos fazer a diferença na sociedade. Eu creio, em nome de Jesus, num Brasil melhor. Eu creio que em nome de Jesus, se nós nos posicionarmos, realmente, nós veremos mudança. Porque a palavra de Deus, como dissemos em Sodoma e Gomorra, é claro que não foi perdoada, mas em Nínive, eu creio que há oportunidade de nós fazermos a diferença. Mas precisamos nos posicionar, precisamos ser sal da terra e também luz do mundo. Em nome de Jesus, eu creio que ninguém aqui vai ser pisado pelos homens, amém? E que em nome de Jesus, a começar de nossa sociedade, nós vamos fazer a diferença, amém? Eu creio que em 2025 há muitos projetos que nós temos para alargar essas portas. Eu creio que muitas pessoas virão para Cristo através de vocês, através de mim, e que em nome de Jesus, nós seremos sal e luz, em nome de Jesus. No versículo 14, na sequência, diz: vocês são a luz do mundo. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo que você é luz. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que, qual que é o significado de luz na Bíblia? Já vou responder, é revelação. Sempre quando você vê luz, é uma questão de revelação. Então, em 1 Coríntios 4, do versículo 4 em diante, vai falar sobre o tesouro em vaso de barro. E a partir do versículo 4 diz, continua dizendo: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O que está dizendo? Nós, um corpo corruptível, nós com um corpo frágil, né? Nós recebemos o quê? Essa luz, essa revelação. E na sequência, continua dizendo, esse vaso frágil, né? Para que veja a excelência, que a excelência venha do poder de Deus, e não de nós. Por isso que somos frágeis. E continua dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Amados, esse texto está dizendo que nós, mesmo pecadores, mesmo frágeis, mesmo com tribulações, mesmo com problemas, mesmo perplexos, mesmo desanimados, mesmo perseguidos, mesmo caídos, ainda assim a luz de Cristo pode resplandecer em nós. E isso acontece por quê? Para que a gente não se ache e que a glória de Deus se manifeste através da minha e da tua vida. E quando eu olho para a palavra de Deus em Efésios 1, no versículo 17 ao 18 diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que concedeu a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí diz: peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam com a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da sua herança. Então, de novo, pede para iluminar, no sentido de revelar alguma coisa, de revelar algo. Então a luz que está dizendo aqui, vocês são a luz para o mundo, está dizendo que você é responsável por enviar essa luz. Você é responsável, em nome de Jesus, por revelar essa luz. E qual luz que eu e você devemos revelar? A palavra de Deus diz que quem é a luz? A luz é Jesus. Jesus, ele é a luz. A palavra de Deus vai dizer em João 1, de 1 a 9, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se fez. A vinda estava nele, a vida era ele, a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela, contra Jesus. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos que viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, João, mas veio dar testemunho da luz, que é Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E na sequência, no versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, a quem revelou, ou seja, somente através de Jesus. Então, com esse texto aqui, eu posso afirmar para você que Jesus é a luz. Jesus é a luz da nossa vida. É Ele que vai iluminar a nossa humanidade que tanto carece do amor de Deus. Em João 12, do versículo 44 a 46, aqui ele dá um resumo do ensino de Jesus. E ele diz: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, aquele que me enviou, eu vim como luz para o mundo, a fim de que quem crê em mim não pereça nas trevas. Amados, ser luz, de acordo com a declaração de Jesus aqui, eu vejo nesse texto que está falando de algo relacional, algo de uma capacidade de em nós, assim como Jesus representava Deus, o Pai, nós representarmos a luz.
de Deus para a nossa terra. E mais à frente também, Jesus respondeu aqui em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também diz aqui em João 9,5, amém? E guarde essa passagem aqui, ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Presta atenção agora, Jesus, ele veio, e todos os textos que nós lemos referenciou que ele é a luz. E depois, o que ele disse? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus em carne está no mundo? Não. Então, quem que é a luz? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Em João 16, de 5 a 8, sobre a obra do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora, Jesus dizendo, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus falando com os discípulos, dizendo que ele ia embora. Ele ia junto ao Pai. Eles ficaram tristes. Aí depois Jesus diz, mas eu lhes digo a verdade. Olha só, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, para concluir, Deus, com sua infinita sabedoria, ele enviou dentro do plano da salvação Jesus, a luz do mundo, como diz João. Foi necessário que ele fosse, para que viesse quem? Viesse o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele habita no teu coração. E aqui ele está dizendo, você é a luz do mundo. Você é responsável. Considera o que eu estou falando. Amados, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz para este mundo. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Não podemos apontar o dedo para a humanidade, para a sociedade e falar que está tudo ruim, sem olhar para dentro de nós, entender que é nossa responsabilidade. Nós temos o poder de Deus para mudar essa sociedade, começando da onde nós estamos. Meu irmão, você é luz. Olha que responsabilidade, olha que privilégio. Olha que privilégio, ser luz para esse mundo, ser sal para essa terra. E é isso que Deus espera de mim e também espera de você. Na sequência de Mateus 5:14, nós lemos aqui: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocar aonde? Debaixo de um cesto. Meu irmão, você precisa aparecer, não necessariamente, mas a luz de Cristo precisa aparecer através da tua vida. Jesus não morreu na cruz para que você pegasse essa luz e tampasse ela e colocasse debaixo de um cesto. E meu irmão, minha irmã, você veio aqui, eu creio em nome de Jesus que aqui há luz, há muitas luzes aqui brilhando. Então, se eu acendesse uma luz aqui agora, talvez você não veria tanta diferença. Mas o seu ministério começa de dentro para fora. A palavra igreja, eclésia, significa de dentro para fora. Então, se queremos avançar, se queremos pessoas aceitando a Jesus, nós precisamos entender isso, de dentro para fora.
O mundo carece dessa luz. O mundo está em trevas e você é luz. A unção que você está recebendo aqui nessa noite, a palavra que você está recebendo aqui nesta noite, não é para ser colocada debaixo de um cesto. É lá fora, meus irmãos. Como eu disse, há muitos projetos nesse ano. Nós vamos resgatar em nome de Jesus muitas almas. Mas isso só é possível com o poder de Deus. Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero concluir aqui dizendo que a nossa luz não é para ser colocada debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando fala aqui, meus irmãos, de boas obras, também, mas não é necessariamente você fazer uma ação social. É mais do que isso. Quando fala de boas obras, é muito mais do que isso. Mas em linhas gerais nós temos vivido uma sociedade egoísta. Nós temos vivido olhando somente para o nosso umbigo, para as nossas coisas, para a nossa casa, para a nossa família. Mas precisamos expandir a mente, entender que há pessoas que carecem do amor de Deus, há pessoas que podem estar com a conta bancária recheada, mas quando morrer vão para o inferno. E essa palavra está dizendo para mim e para você, nós precisamos brilhar diante dos outros. Através de quê? De como? Jesus morreu por nós. E como que você pode mostrar essa luz para outra pessoa? Meus irmãos, através do relacionamento. Seja mais parecido com Cristo Jesus. Aquele que diz assim, que eu sou manso e humilde de coração. Aquele que diz, odeie o seu inimigo. Aquele que diz que você tem que se considerar sempre servo uns dos outros em amor. Aquele que diz que você precisa, é claro, ser mais parecido com Ele, que o fruto do Espírito precisa ser evidente em sua vida, através da paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E falando de lei, é claro, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É dessa forma que em nome de Jesus nós levaremos a luz, amém? Para esse mundo, em nome de Jesus, amém? Quero fazer uma oração agora. E eu não sei quantos aqui ainda não aceitaram a Jesus. E meu irmão, talvez você tenha escutado várias mensagens no YouTube, eu não sei aonde, talvez muitas pessoas tenham colocado muitas coisas na sua mente. Às vezes há palavras que não acabam falando o que realmente a Bíblia diz. Mas perdoe-me na forma que eu vou falar. Mas se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É isso que eu entendo. Então não poderia deixar de finalizar essa mensagem sem mostrar para você e dizer que Jesus é a luz. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida.